Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachade Shatarine Om Gyana Timirandasya Gyanjana Chalakaya Chakshur Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobistan Staptanene Bhutale Swairupan Kadamahyanda Dati Swapadantikam. Nasci na região mais escura da ignorância, porém meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaskar. O que faremos hoje, damos início às atividades relacionadas ao Open Course. Este evento que ocorre anualmente, chamado de Open Course, abertura do curso, ou curso aberto, nós oferecemos anualmente para fazermos uma apresentação do VVY, do Vaishnava Vedanta Yoga School, a formação de instrutores. Este ano, naturalmente, não precisa nem explicar, nós faremos ele 100% online. E o objetivo desse Open Course é justamente trazer algumas bases, alguns elementos que compõem a formação de instrutores de yoga oferecida pelo VVY School, certo? Esse evento ocorrerá na próxima quinta-feira, no dia 31 de abril, às 19h45. E esse evento ocorrerá no YouTube. Então, o que nós fazemos? Nós apresentamos todo o pilar, todo o fundamento, claro que não 100%, até porque por uma questão aí de estratégia educacional, que nós temos no VVY, existem, claro, elementos que são ali mais da equipe interna do VVY. Mas gostamos de apresentar justamente as questões que estão mais, diríamos, proeminentes na formação de yoga que nós oferecemos, ok? E claro, mas eu não tenho interesse de participar, não tenho interesse de fazer uma formação. É interessante eu assistir estas apresentações? Certamente sim, e é isso que nós faremos aqui hoje, nesta live, porque o objetivo dela é de trazer, então, algumas considerações importantes do yoga para vocês. Considerações estas quais? O tema para hoje, eu quero realmente abarcar um pouco dos fundamentos do yoga, da história do yoga, e principalmente a chave para esta live é o legado do yoga. E claro que para falar do legado do yoga, nós vamos falar um pouco também de toda a história do yoga dentro da visão védica do yoga. Porque essa é a nossa característica, não é? O VVY ele se destaca como uma escola precursora desta abordagem metodológica do Vedanta Vaishnava, certo? Eu vou também explicar isso em outro momento, possivelmente numa próxima live, tá? Vamos explicar um pouco mais da estrutura metodológica do VVY e dessa forma, então, traremos outras visões, outros entendimentos a respeito do VVY. Perfeito? Antes de iniciar, então, quero me apresentar. Sou Jay Adwaita, sou diretor do VVY School, também sou professor adjunto dentro da formação de instrutores de yoga. Tenho já praticamente 25 anos de prática de yoga e também trabalhando em instrução. E passei 10 anos como monge no Ashram Vrajabhumi, em Teresópolis, onde pude adquirir aí uma bagagem significativa nesse processo do yoga, e principalmente dentro da visão do Vedanta Vaishnava, o que então me possibilitou trazer junto com a equipe, a coordenação e também toda a equipe que auxiliou no desenvolvimento desse projeto lá em 2004, inclusive também grandes personalidades que são importantes pilares na estrutura do VVY, como Chandramukha Swami, como também Amanda Kini Devidasi, que foi a minha professora ali de formação em 2004, não é? Eu
já praticava yoga desde 1995, a gente é autodidata, através dos livros, através também de contato com outros professores, mas a formação veio em 2004. E então, o VVY surge nesse momento, só que hoje eu não irei falar do VVY, da origem do VVY, da formação do VVY, mas do legado do yoga, já que para entender o VVY é importante entender todo o trajeto, todo o desenvolvimento histórico, também metodológico, não é? E da linhagem do yoga até os dias atuais. Por esse motivo, então, pretendo hoje falar primordialmente de princípios que sustentam esse legado do yoga já milenar. Vocês certamente viram a abertura desta live, eu entoei mantras, entoei 2 mantras. Primeiramente, o mantra do meu mestre Shiksha Guru, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Também entoei, né, antes da live, o Pranama Mantra do meu guru, meu mestre espiritual, Hridayananda Goswami. E depois entoei um mantra também de reverências, de agradecimento, não é, ao achote do conhecimento transmitido pelo meu mestre espiritual. Isso é muito importante. Om Gyana, Gyana, conhecimento. Esse conhecimento, então, que nós recebemos de uma linhagem de mestres milenar, não é uma linhagem de 10, 20, 30, 50 anos, uma linhagem milenar, e a gente vai, pelo menos, esboçar esse modelo para vocês entenderem bem. Esse conhecimento, então, ele pode ser entendido como a transmissão de um archote, a transmissão, por exemplo, de uma vela, de uma luminária, de uma lamparina. Imagine que nós estamos numa situação onde há muita escuridão. Escuridão simboliza, representa, nesta analogia, a ignorância, certo? E essa ignorância, então, ela envolve toda a natureza material na qual nós estamos envolvidos como seres vivos, nesse momento vivendo como seres humanos. Então nós estamos numa etapa da jornada da nossa existência espiritual, passando por um momento importante da vida, que é a vida na forma humana. Isso é um grande privilégio para nós. A forma humana ela é devida, sim, para esse fim, esta finalidade que é de restabelecer a nossa relação eterna em nossa consciência com o Ser Supremo. Basicamente é isto. E é isto que é transmitido através do achote do conhecimento, transmitido a partir do mestre espiritual para o seu discípulo. E esse discípulo, então, ele transmite esse conhecimento para outros discípulos e assim esse conhecimento é mantido. Isto é uma visão, uma compreensão muito essencial no yoga. É muito comum, infelizmente, surgirem métodos, teorias, histórias, especulações, versões que são criadas por pessoas, são criadas por pessoas que estão interessadas muitas vezes em ressaltar o seu nome, ressaltar, não é, alguma característica muito assim baseada no ego. Infelizmente isso é normal do ser humano, certo? Mas o yoga, ele vem de um conhecimento chamado Apaurushaya. Apaurushaya é a base do conhecimento védico. Apaurushaya significa que não é um conhecimento trazido por seres humanos comuns, não é um conhecimento criado pelo ser humano. Apaurushaya é um conhecimento que descende do mundo espiritual, do mundo transcendente. Então é um conhecimento metafísico, um conhecimento transcendental, certo? Isto é o que constitui os Vedas. Vedas é da mesma raiz de Vidya, conhecimento. Então os Vedas são tratados, livros, que falam sobre o conhecimento de tudo. Conhecimento que a humanidade precisa ter. E todas as ciências possíveis que podemos imaginar ou conhecer hoje, elas derivam dos Vedas. Uma destas ciências é a ciência do yoga. Portanto, na visão védica, o yoga é uma ciência, inclusive é considerada a ciência mãe. É a ciência mãe. É dela que derivam todas as outras ciências.
porque essas ciências elas estão relacionadas justamente com o processo de ajudar a elevar a consciência humana para o nível da sua realização plena, sua realização espiritual. E tudo isso, embora tenha uma abordagem metafísica, uma abordagem que diz respeito à nossa dimensão espiritual, ainda assim, nada disso se limita a uma concepção teológica, a uma concepção religiosa. E ainda, apesar de não ter uma conotação religiosa, o yoga naturalmente promove a elevação da nossa consciência ao nível de uma relação afetuosa em devoção ao Ser Supremo. Isso é muito importante de entendermos, não é? Porque muitas vezes as pessoas veem o yoga como um processo religioso também. E muitas pessoas levam o yoga como uma religião, mas isso não é a base do conceito real em yoga, certo? O yoga é uma ciência, também podemos dizer a ciência da autorrealização. E esta autorrealização naturalmente não é uma realização profissional, uma realização pessoal, uma realização material, mas a realização espiritual. Tornar pleno aquilo que nós somos, porém estamos limitados por dimensões físicas do corpo, ok? Dentro dessa visão, então, do yoga ser uma ciência que deriva do conhecimento védico, está presente nas literaturas dos Vedas, nós temos que entender, então, que ele tem uma história. Os Vedas são as escrituras mais antigas e, inclusive, elas existem antes mesmo da escrita. Era um conhecimento oral. E esse conhecimento oral ele vem de uma linhagem muito antiga. Passando agora para esse momento de origem desse conhecimento védico, é importante entendermos que dentro do entendimento, dentro da visão, podemos colocar como mítica, porém, o conceito de mito na visão védica, no próprio sânscrito, na cultura védica, é diferente do conceito de mito que nós temos, por exemplo, na cultura grega, na cultura latina. Na cultura védica, os mitos são retratos autênticos de personalidades que existiram no passado. Perfeito? Dentro dessa visão, então, mítica, da origem do conhecimento védico, retrata-se em escrituras específicas, né, como alguns Puranas, principalmente no Bhagavad Purana ou Srimad Bhagavatam, narra-se a origem da própria criação deste universo. E não somente deste universo, mas a criação de todos os universos. Algo assim realmente fantástico. Um conhecimento muito vasto, um conhecimento muito profundo. Ok? E dentro desse processo de descrever a criação do universo, nós temos então o primeiro momento em que se manifesta a primeira expressão do yoga dentro deste universo. É muito provável que talvez você já tenha ouvido falar da história do yoga narrada a partir de Shiva, por exemplo, de que Shiva é o pai do yoga, né? O Adi Yoga ou o Adi Guru. E não é errado, é correto. Mas Shiva ele tem uma representatividade no yoga em determinado momento histórico do yoga. Especificamente no momento em que há o surgimento do Hatha Yoga. E isto ocorre entre os séculos 12 e 16, praticamente, com um momento apogeu do Hatha Yoga no século 14. Mas Shiva é anterior a tudo isso. Ele passa então a ser colocado, não é, como o criador do yoga. Mas ele foi, na verdade, aquele que difundiu o yoga num momento histórico específico para um sistema específico do yoga, certo? Que é bem recente. Na verdade, esse primeiro ser que manifestou, que expressou o yoga dentro desse universo foi Brahma. Brahma, assim como Shiva, também é um semideus. É uma divindade responsável pela criação do mundo material.
E Brahma, ele é, diríamos, o pai, ou aquele de quem se manifestou Shiva. E é dito que Shiva, então, ele nasce entre as sobrancelhas de Brahma. Tem uma história também por trás disso, tem um fato ocorrido, não é? Que Brahma fica irado. E da ira de Brahma, ao franzir a testa, ao franzir as sobrancelhas, nasce Shiva. Mas Brahma, ele é anterior a Shiva, e Brahma é o primeiro ser a manifestar o yoga. E como foi isso? Imagine um momento em que não existia ainda nada manifesto. O universo ainda não estava manifesto. Só existia o universo no plano espiritual, o mundo espiritual. São chamados de Goloka, são chamados de Vaikunta. Tem alguns nomes específicos para cada um desses universos. E então, Brahma, ele se manifesta sentado sobre uma flor de lótus. Pode parecer assim uma coisa um pouco fora da realidade, um pouco fantástico demais, surreal. Tudo que Deus manifesta, tudo que o Supremo manifesta, para nós, na nossa diminuta capacidade de entendimento, é realmente algo fantasioso, ou fantástico, ou magnífico. A vida é algo magnífico, não é? O fato de nós estarmos vivos e de não, muitas vezes, apreciarmos, né, esta capacidade de vivermos, é, na verdade, uma pequena limitação que nós temos de entender a dimensão maior da nossa vida. Mas a vida em si já é uma grande maravilha. Então, para ele manifestar certas coisas que para a nossa compreensão trivial, né, para as realidades triviais que nós vivemos, naturalmente podem parecer surreais, mas é um fato. Houve um momento na criação do universo que antes dele ser criado, nada existia. Foi o único momento em que o nada existia. E a partir de então, ele aparece sobre uma flor de lótus, sentado numa flor de lótus. E o mais intrigante é que esta flor de lótus, ela estava, não é, brotada de um umbigo. E o umbigo que brota essa flor de lótus, onde Brahma está assentado, é Vishnu. No umbigo de um Vishnu. Vishnu é uma manifestação de Ishvara, ou de Bhagavan, do Supremo. Ele manifesta 3 dimensões, ou 3 expansões de Vishnu. Uma delas, que é anterior a esse Vishnu, do qual brota a flor de lótus, ele está sentado no oceano causal, o oceano onde tudo, antes de ter a sua manifestação, está ali como um princípio ainda causal. Karanodakshai Vishnu. Depois disso tem então esse Mahavishnu no qual, deitado, se manifesta uma flor de lótus. Na flor de lótus está então Brahma. E Brahma ele fica ali durante um tempo em que não era possível calcular, porque o próprio tempo ainda não existia. Mas ele fica ali em cálculos védicos, em cálculos do tempo, que também está descrito no Bhagavatam, foram alguns milhares de anos na concepção humana. E ele então, depois de procurar alguma resposta para tudo aquilo que existia, e não encontrando, porque tudo era vazio, só existia ele sobre uma flor de lótus, que ele não identificava que aquilo era um lótus, não tinha uma referência disso. Então ele passa a descer esse caduceu. Ele desce aquele caule e tenta encontrar o fim dele, onde está, onde ele brota. E ele só vê realmente uma forma gigantesca, mas que ele nunca consegue alcançar aquela forma gigantesca. E tudo é escuro. Então ele volta para o caduceu. E até então, ali na corola do lótus. E ali então ele entende que existe alguma coisa para ser feita. E então ele ouve um primeiro som. Segundo o relato nas escrituras, é o primeiro som manifesto no universo. Esse som era tapa, tapa. E nesse momento Brahma então ele compreende
a primeira emissão de um significado, de um conhecimento transmitido do plano espiritual para a mente de Brahma. E essa palavra tapá significa meditação ou austeridade, uma prática de penitência. Nesse momento, então, Brahma entende o que ele tem que fazer. Ele tem que sentar ali, não se desesperar com nada mais, não ficar ansioso por nenhuma condição, porque não existe nenhuma outra condição a não ser meditar. E ele então passa a meditar. Ele fica ali sentado no caduceu, ou na corola do lótus, meditando. E passa-se ali também alguns milhares de anos, podemos pensar. Um tempo muito longo. E ali naquela condição, então, em determinado momento, ele começa a ouvir, através de um som místico, muito parecido com o som de uma flauta, naquele som, a vibração de todo o conhecimento védico ele recebe. É então nesse momento transmitido o conhecimento do plano espiritual para o coração de Brahma. E Brahma, em meditação, aquele conhecimento começa a ser então compreendido por ele. E ao compreender esse conhecimento, ele entende qual é a missão dele. Ele assume essa missão, que é de criar o universo. E como ele criará esse universo? Ele passa então, a partir da sua meditação, a manifestar o universo que existe, o universo material onde nós estamos. E dentro desse universo, naturalmente, se manifesta como uma pequena um pequeno universo, uma pequena bolha, vamos pensar, uma pequena bolha. E dentro daquela bolha, então, novamente se manifesta uma outra dimensão, uma outra expansão de Vishnu. Karana Dakshai Vishnu. Ou melhor, Kshiro Dakshai Vishnu. Karana é o anterior. Kshiro Dakshai Vishnu. Esse aspecto de Vishnu está no coração de todos e é definido como Paramatma. Paramatma. E ele está então dentro do universo material e ao mesmo tempo no coração de todos os seres vivos. E aquele conhecimento que Brahma recebe, e ele passa a exercer esse conhecimento através da própria meditação em tapasya, austeridade, é a primeira instrução do conhecimento védico e o primeiro movimento que Brahma faz é meditar. Sentado numa postura de lótus, sobre a corola de um lótus. Então, nesse momento, nós temos o primeiro registro histórico narrado durante milhões e milhões de anos numa tradição oral. Ele passa, então, a manifestar o universo material e transmite esse conhecimento também para o universo material. Todo esse conhecimento, ele, então, constitui o universo. Esse conhecimento, ele está presente no universo. Conhecimento védico. Isso, então, num momento muito, muito remoto. Esse conhecimento foi sendo mantido. Brahma teve vários filhos. Um deles foi Shiva. Dentre outros, ele teve também Narada Muni. Narada Muni é uma encarnação da devoção absoluta. Ele é a encarnação da devoção. E ele tem a função de transmitir, de expandir esse conhecimento para todos os seres em qualquer parte do universo. É uma personalidade muito interessante, que ele viaja através do som do seu instrumento musical, parecido com uma cítara, mas são duas partes, chamado de vina. E através do som da vina ele transita qualquer parte do universo em frações de segundo, coisa que a tecnologia nossa hoje nem imagina ainda qualquer possibilidade de realizar. Mas isto é possível para outros níveis de existência dentro do universo. Então, esse conhecimento ele surge ali em Brahma. O primeiro ser vivo criado é Brahma. E Brahma é o criador de todo o universo. Claro que ele não é Deus, ele é um semideus. Só que ele é empoderado por Vishnu para realizar esta
manifestação do universo. Então veja que o conhecimento védico está ali, sendo recebido por Brahma, e Brahma passa esse conhecimento para o seu filho Narada, que vai levar esse conhecimento para muitas e muitas outras gerações ao longo de toda a história humana. Um desses discípulos que são mais representativos será Vyasadeva. Vyasadeva já é bem mais recente, não tanto ao nosso alcance. O recente que digo aqui é pouco mais de 5.000 anos, que é justamente o momento em que a humanidade começa a desenvolver a capacidade e a necessidade da escrita. Momento em que se inicia a era que nós estamos vivendo hoje ainda, que é a Kali Yuga, uma era que tem apenas, até agora, 5.000, pouco mais de 5.200 anos. E é uma era que durará aproximadamente 472 mil anos. E dessa forma, esse conhecimento que foi recebido por Brahma, passado para Narada e transmitido então para Vyasadeva, passa para a forma escrita. Em Kali Yuga, a escrita passa a se tornar então um instrumento de memória, um instrumento de reservar, guardar e preservar o conhecimento da forma escrita. Porque a nossa memória em Kali Yuga, ela começa a ser reduzida gradualmente. Em pouco mais de 30 anos nós podemos observar o quanto nós perdemos de memória. Muitos de nós não sabemos nem o número do nosso telefone celular, não é mesmo? Quando nós precisamos do nosso número, muitas vezes temos que olhar, registrar ou pegar alguém que nos ligou e, de alguma forma, lembrar do telefone que nós temos, que já não é mais guardado. E muitas outras coisas são esquecidas, perfeito? Então, em Kali Yuga é necessário o conhecimento ser passado para a forma escrita. E aí então surgem as escritas antigas, e a primeira escrita também é a mãe de todas as formas escritas, que é o sânscrito. É a língua original. Não é? Então essa língua, ela passa a ser a língua na qual se expressa o conhecimento védico. Ela é considerada uma língua também sagrada, língua dada como Devanagari, Deva dos Devatas, dos deuses, Nagari, da cidade, da morada dos deuses. Então é a língua falada no plano superior, no andar de cima. E então esse conhecimento é trazido, certo? E ali nesse conhecimento védico está todo o conhecimento que nós precisamos, todo o conhecimento que nós usamos hoje ainda, certo? Um desses conhecimentos é o yoga. Então aqui nós trouxemos para vocês uma pequena base, muito resumida. Essa história, ela tem assim, são pelo menos 3 a 4 livros, não é? Do Bhagavatam. Então eu estou aqui resumindo em 30 minutos esta primeira parte da live sobre Brahma. Mas além de Brahma, né, ele tem então uma representatividade muito significativa nisto, porque ele está trazendo o conhecimento do yoga, a prática do yoga. Podemos dizer que Brahma foi o primeiro praticante de yoga, porque ele recebe esse conhecimento meditando. No início desse universo, o primeiro ser vivo criado, Brahma, foi o primeiro praticante de yoga, o primeiro exercício, a primeira atividade dele foi meditar para entender qual o sentido da minha vida, qual a minha missão nessa vida. E claro, segundo as expectativas védicas, Brahma ainda está vivo. Ele é o criador desse universo. O universo, enquanto ele estiver vivo, ele existe. Então Brahma é um ser vivo de um nível, uma categoria muito distinta da nossa. Essas coisas são possíveis dentro de uma consciência que ultrapassa as dimensões do nosso corpo físico. Muito bem, vamos deixar esse ponto do Brahma para depois, ok? O importante dessa questão de Brahma, por isso que eu trouxe ele para cá, para essa conversa com vocês, é que ele é então, diríamos, o primeiro representante do yoga dentro da humanidade, dentro desse universo humano. Há muitos e muitos milhares de anos atrás. Nem a ciência consegue calcular esses dados. A literatura védica traz o período que isso se realizou, certo?
Mas o ponto que seria importante agora trazer é em relação já ao yoga como nós conhecemos. Dentro da cultura védica, e cultura védica não significa cultura hindu de forma alguma, cultura hindu não está nem perto do que seria uma 10ª parte da cultura védica, que é uma outra categoria de cultura. Dentro da cultura védica nós temos também o relato de alguns yogis, que são os yogis mais antigos, dentro desses relatos históricos também narrados neste Purana chamado Bhagavad Purana ou Srimad Bhagavatam. Dentre muitas, a que mais chama a atenção é Markandeya Rishi. Markandeya Rishi foi um yogi que viveu dentro da transição de uma era, de uma devastação completa. Para entender isso, o tempo de vida de Brahma, que é muito longo, ele atravessa pelo menos 100 ciclos de eras, certo? E cada ciclo de era, você pode somar aí uma quantidade bem significativa. Só Kali Yuga, né, tem 732 mil anos. Eu falei antes outro número aí, falei 772, não. É um tempo longo, não é? É um tempo longo. 432 mil anos. 432 mil anos. Nós passamos praticamente 5 mil anos e 200, então nós temos pela frente ainda 426 e 800 mil anos. Então isso significa que nós temos 4 eras, essa é apenas uma delas. Multiplique isso por 4 e ainda não teremos o tempo total das eras, porque a segunda era, ela dura o dobro de Kali. A era anterior, 3 vezes o período de Kali. E a primeira era, naturalmente, quase 4 vezes. Ou seja, multiplique então a primeira era, a chegar, o tempo de duração da primeira era é multiplicar, né, o número 4 por 432 mil. Quer dizer, a cada mudança desses 4 ciclos, que vão se repetindo também em ciclos menores, ocorre uma devastação total. Numa dessas devastações totais, esse yogi, chamado Markandeya Rishi, ele então atravessa esse processo de devastação cósmica. E depois que ocorre, tudo volta ao normal, tudo se normaliza e volta-se novamente em Satya Yuga, que é a primeira era, uma era de muitas situações auspiciosas, de muita opulência, entende? Conexão total com o Supremo, enfim, são condições muito melhores do que a condição que nós temos na era de Kali que nós vivemos. Markandeya Rishi, então, ele presencia esse movimento de mudança, através também de práticas do yoga, através de meditação e através da devoção ao Supremo. Então também isso ilustra de forma assim bem expressiva, não é, esta tradição do yoga sendo ali já exercida, não é, realizada por grandes yogis históricos, personalidades que viveram historicamente e têm essas histórias narradas na literatura védica. É algo assim realmente muito impressionante. Uma outra personalidade também que é significativa dentro dessa tradição do yoga, da tradição védica, é Kardama Muni. Kardama Muni era um yogi que também vivia na floresta e naquele período, isso aproximadamente 1 milhão de anos quase, foi em Satya Yuga, então tem um tempo também, isso, muito tempo. Então vamos colocar uma base de 1 milhão de anos. Embora a ciência atual, né, principalmente a arqueologia ou a antropologia, não calcule esse tempo de duração, e naturalmente esses seres que viviam nesses períodos não eram da mesma natureza que nós, né, o Homo sapiens, ou das configurações humanas que nós temos hoje. Então eram seres bem avançados. E Kardama Muni, então, ele vivia na floresta. E tinha uma cultura do yoga naquela época muito forte, uma cultura realmente muito... era a base de toda a sociedade desse período. Então você tinha ali a classe humana que era dedicada a viver em meditação, viver em
em austeridade, de viver na floresta. Eram condições muito específicas, que não se aplica muito hoje isso, naturalmente. É bom ressaltar isso para não ter qualquer tipo de medo ou ficarmos assombrados com essas condições. Embora você até hoje ainda encontre em determinadas regiões da Índia, principalmente nos Himalaias, eu até pude conhecer alguns yogis que vivem nos Himalaias em condições realmente bem retiradas, renunciadas. Não é? Mas Kardama Muni, ele era o pai de Kapila Deva, ele foi o pai de Kapila Deva. Kardama Muni, então, ele vivia na floresta, ele se casa e tem um filho chamado Kapila Deva. Kapila Deva foi também uma encarnação de Krishna, uma encarnação de Bhagavan. E Kapila Deva foi, então, quem estruturou a ciência do yoga. Lembre-se, o yoga foi expresso pela primeira vez por Brahma, foi demonstrado como sua eficiência de autorrealização espiritual por Markandeya Rishi e, através das austeridades realizadas por Kardama Muni, se tornou o pai de uma encarnação divina, que é Kapila Deva. E Kapila Deva, então, ele sintetiza um sistema de yoga que é conhecido como Astanga Yoga. E junto disso também ele traz toda uma construção filosófica baseada nos Vedas, naturalmente, que é conhecido como Sankhya. Então, Kapila Deva ele é o criador da filosofia Sankhya. Na verdade, ele articulou toda a estrutura filosófica conhecida como Sankhya e, ao mesmo tempo, ele sistematizou o Astanga Yoga, que depois, naturalmente muito mais conhecido, Patanjali vai então sintetizar isso no seu Yoga Sutra. Mas é importante ressaltar que Kapila Deva, sendo uma encarnação divina, ele é o primeiro ser dentro da humanidade que vai então trazer esse conhecimento à luz da sociedade, porque até então esse conhecimento era preservado apenas entre aqueles grupos de yogis. Era um processo muito fechado, muito limitado apenas àqueles que estavam realmente dentro do processo de autorrealização pelo yoga. Embora fosse já uma ciência completamente difundida, não eram todos que realmente levavam aquilo como um processo ao longo da vida. Era muito comum no momento de uma idade já mais avançada, em torno ali, depois dos 75 anos, esses yogis irem para a floresta. E aí sim faziam todo um cultivo desse conhecimento de forma prática. Não é? Mas então Kapila Deva ensina isto para sua mãe. Esse é o ponto importante da história. Por quê? A mãe de Kapila Deva, chamada Devahuti, ela sente a perda do marido. Kardama Muni, pai de Kapila. Depois de determinado momento ele deixa o lar e volta para a floresta. E a mãe de Kapila então sofre. E esse sofrimento causa um sofrimento também em Kapila, e ele vê que a mãe sofria justamente por ignorar o verdadeiro sentido da vida. E então ele começa a passar o conhecimento dos Vedas, o conhecimento do Yoga Védico, sintetizado no Astanga Yoga. Ele vai então explicar a psicologia do Yoga dentro do Astanga Yoga e vai estruturar todo esse raciocínio na filosofia Sankhya. Então nós temos ali o primeiro tratado de Yoga sendo então manifestado para um público que não fosse somente o público do yoga. E público aqui vamos imaginar bem, não é aquele público que faz yoga hoje com tapetinho, não. Eram aqueles yogis que realmente viviam retirados na floresta, comiam coisas muito assim estritas, certo? Então é uma condição muito diferente do que nós temos hoje, por exemplo. Mas tudo isso para a gente poder entender esse legado do yoga, que é o tema desta live hoje, desse Open Course, certo? Temos uma outra personalidade também muito importante, que é Dhruva Maharaj, que também foi um yogi, e esse yogi foi um yogi muito especial porque ele tinha apenas 4 anos de idade. E ele fica decidido, ele era neto de Brahma. Lembra de Brahma? Aquele primeiro ser vivo criado, que criou esse universo? Muito bem, ele era o avô de Dhruva Maharaj. E Dhruva Maharaj, então,
tem todo um contexto histórico que eu não vou entrar nos detalhes, vou apenas narrar um pouco da história de Dhruva. Ele, com apenas 4 anos, ele queria conhecer Vishnu, ele queria encontrar Vishnu. E aí um dado importante da cultura do yoga, a própria mãe dele disse: se você quer encontrar Vishnu, você tem que praticar yoga na floresta. E então ele vai para a floresta e pratica muita austeridade, como os yogis mesmo, de idades mais avançadas, praticavam. E vendo, né, aquela entrega, aquela devoção de Dhruva, Narayana então se manifesta para ele e oferece o que ele queria, o que ele mais desejava nesse universo. Ele queria ter um reino maior do que o próprio avô. Imagina, o avô dele diríamos, o rei do universo, já que ele cria esse universo, mas ele queria um reino maior ainda do que seu avô. Só que quando ele vê Narayana diante dele, né, a forma da personalidade divina, ele abandona tudo, ele diz: não há nada mais belo, não há nada que me dê mais satisfação do que o que eu estou tendo agora de poder te ver. Estou satisfeito, não quero mais nada. E mesmo assim, Narayana dá a ele um reino dentro desse mundo material, que é a estrela polar, também chamada de Dhruva Loka, o planeta de Dhruva. Esse planeta é um planeta que Narayana presenteia Dhruva. Tá? Então aqui são alguns relatos de histórias importantes que estão dentro da tradição védica, mostrando a importância, a relevância da cultura do yoga. E uma cultura do yoga de um nível muito elevado, de um nível realmente que visa levar a nossa consciência para um outro patamar. E é esta a finalidade do yoga. Portanto, falei aqui de Brahma, falei também do Arshot do conhecimento, dessa linhagem do conhecimento sendo transmitido de mestre para discípulo, passando por todos esses yogis, né? Eu falei aqui pelo menos de 4 ou 5 yogis. E a síntese disso tudo é o conhecimento védico do yoga. Conhecimento védico do yoga. Esse conhecimento védico do yoga, no qual o VVY faz parte, ele está estruturado sobre essa tradição chamada Brahma Sampradaya Gaudiya Vaishnava, que é, na verdade, uma linhagem, uma escola, não uma escola dentro dos modelos que a gente conhece hoje, mas uma escola no sentido de preservação desse conhecimento numa linhagem que se perpetua ao longo da história humana, certo? E existem pelo menos 4 pilares que irão sustentar esse conhecimento. Esse conhecimento, como eu disse, ele vem desde o plano espiritual, que Brahma recebe ali no começo da criação, no começo do universo. Esse conhecimento, então, ele é mantido na tradição oral por milhões e milhões de anos. E dessa forma, ele chega até os dias de hoje, preservado. Porém, para se preservar este conhecimento, é necessário, ou são necessários, 4 pilares. O primeiro pilar é da veracidade. O conhecimento védico do yoga só pode ser preservado e transmitido se houver uma sustentabilidade, que seja a autenticidade, a veracidade, a integridade e a identidade. Principalmente, o primeiro pilar é a veracidade. Então esse conhecimento, para ele se preservar, ele tem que ser mantido como ele é, sem alterações, sem deturpações, sem mudanças, entende? Sem nenhum tipo de especulação sobre ele. Como ele era no passado, ele tem que ser trazido para hoje. E claro, preservar o passado ou resgatar a tradição do yoga significa também inovar os elementos necessários para que esse conhecimento seja atual, seja compreendido de forma atual. E para que essa adaptação, esta inovação do conhecimento preservado, é necessário a veracidade, também a integridade e a autenticidade. Só dessa forma nós conseguimos manter a identidade real desse conhecimento, desde sempre. Como ele era ali, quando Brahma entende esse conhecimento e coloca-se em meditação, compreende o sentido da sua vida e passa então a criar, manifestar o universo material. Certo? E isto se torna também
o nosso pilar. O pilar do VVY está pautado nesses 4 pilares, basicamente. Claro que tem vários outros enlaces nisso, né? Mas se nós sintetizássemos a estrutura de pilares do VVY, nós buscamos preservar esses elementos. A veracidade, a transparência, a clareza, como é, como sempre foi. Isto é diria assim, um valor extremamente elevado nos dias atuais. Não precisa nem explicar muito. A autenticidade. A autenticidade é você ensinar aquilo que realmente deve ser ensinado, aprender aquilo que deve ser aprendido. Integridade é viver aquilo que você conhece, aquilo que você aprende, aquilo que você ensina. E por fim, a identidade é não ter plágio, não ter cópia, não ter alteração. Uma identidade plena daquilo que você é capaz de fazer. E assim como isso tudo estrutura uma parte da cultura do VVY, é também o que nós buscamos expressar, buscamos levar para os nossos alunos e instrutores. Ou seja, desta forma, nesse breve resumo que eu fiz aqui, já em 40 minutos aproximadamente, é de tentar trazer para vocês, quase 50 minutos, é de trazer para vocês uma ideia deste legado do yoga, como foi dito no início, que era o tema para essa live. Certo? O legado do yoga, então, desde a sua origem até o que nós estamos estruturando para vocês, como instrutores, alunos, professores ou simplesmente simpatizantes do nosso projeto. E hoje não é ainda o Open Course. O Open Course vai ocorrer na próxima quinta-feira, dia 31 de abril, às 7h45 da noite, 19h45 da noite, daqui uma semana, e será transmitido pelo YouTube. Então vai ser um evento onde nós vamos fazer toda uma apresentação. E será pelo YouTube justamente para poder facilitar a apresentação dos slides, a apresentação de toda uma estrutura, não é, visual também, para vocês poderem entender melhor a proposta do VVY, ok? O objetivo disso, naturalmente, é cumprir com esses pilares, né? A veracidade, nós queremos mostrar o que é o VVY, embora nós estejamos sempre buscando melhorar, buscando aperfeiçoar, ouvir muito também os nossos alunos, nossos instrutores, para estar sempre levando adiante de forma mais autêntica e íntegra possível esse conhecimento que nos foi legado. Entende? Não há uma necessidade de criarmos nada. Apenas receber esse conhecimento, como eu disse no início, o achote do conhecimento, e então transmiti-lo. Assim como nós pegamos esta lamparina do conhecimento vindo desde Brahma, que foi transmitido por Bhagavan, ou por Krishna, ou por Ishvara, e chegou até nós hoje, nós temos que transmitir ele como ele é. Não adianta colocar algum outro elemento ali para a combustão da lamparina. Temos que transmiti-la como ela chegou até nós. E essa é a missão, diria, cultural do VVY. Se tiverem dúvidas, coloquem aí, ainda dá tempo de responder, ok? E, só para concluir essa apresentação, quero também reforçar a ideia de que a nossa agenda está, até então, efetivada para o próximo dia 30 de maio. Não mudamos, nós estamos aí trabalhando já com a plataforma, que ainda não está aberta, né, totalmente aberta, nós estamos fazendo os testes para que possa então ocorrer o curso no modelo híbrido que é tanto as aulas presenciais de conteúdos e disciplinas que sejam exigidas de forma presencial, né, naturalmente. Ninguém vai fazer yoga, asanas, aprender asanas pela internet, pelo videoaula. Isso aí para mim é uma coisa assim um pouco comprometida, né? Então tem que ter esse cuidado, principalmente na formação de um instrutor. Embora eu veja alguns cursos oferecendo dessa forma, né, eu não vejo algo muito de boa credibilidade para esse tipo de trabalho que, como eu descrevi aqui, tem um legado a ser deixado. Não é?
E por isso mesmo nós então fizemos um modelo híbrido, presencial e online, tá bom? Muitos que estão aqui são alunos da turma de 2019 que tiveram que fazer uma transição aí em pleno voo. Era um curso pelo menos 70% presencial e dos últimos 2 meses tivemos que fazer aí uma aterrissagem em terrenos virtuais para poder dar continuidade nos estudos. E isso então é algo dentro já do nosso projeto, já vinha sendo desenvolvido, não foi nenhuma novidade, não nos pegou de surpresa esta quarentena. Qual é a carga horária presencial? Sim, 125 horas, 125 horas mais 50 horas de aulas de yoga, tá? Mas no curso vão ser 125 horas presenciais, que inclui disciplinas de práticas de yoga, né, técnicas, didática, e as disciplinas online serão metodologia, teoria e filosofia do yoga. Tá? Então, nas técnicas inclui anatomia, inclui biomecânica, inclui a ciência dos asanas, técnicas dos asanas, tudo que realmente necessita ali professor e aluno presentes, não dá para abster-se disso. Tá bom? Mas o curso todo tem a carga horária de 300 horas. São 300 horas. Tá? E claro, tudo é flexibilidade. Já que é um curso de yoga, a ideia básica, física, é de dar flexibilidade aos alunos, o curso também tem que ser flexível. Não é? E flexibilidade não significa perder a qualidade, sempre buscar primar pela qualidade. Então nossa carga horária até aumentou nesse sentido. Yogis e yoginis, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês nesta live. Até breve. Namaskar, muita paz.